Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinho. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje nós vamos estar falando sobre uma das principais uvas para vinho de alta qualidade do mundo. E uma das principais porque faz um dos vinhos mais valorizados do mundo. Alguns dos, tá? Alguns dos. Mas aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de Pinot Noir é a nossa queridíssima Borgonha, com certeza. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre Pinot Noir. Pinot Noir e seus vinhos de excelência. Não é uma uva fácil, não é uma uva simples de ser produzida, ela é pouco produzida, apesar dos vinhos serem valorizados, tá? Ela é pouco produzida porque é difícil de produzir. E é mais difícil ainda fazer bons vinhos. E a primeira coisa que vocês já podem ir prestando atenção é que não tem vinho de Pinot Noir barato, né? Ah, não, mas tem um lá que eu vi que custa R$ 50, R$ 40, que não estou dizendo que isso seja barato, mas é menos caro para Pinot. Normalmente esses vinhos são muito ralinhos, são bem simplinhos, são vinhos que entregam poucas características. Porque os vinhos de Pinot que entregam mais características, eles são vinhos mais caros. São vinhos que realmente têm uma representatividade maior, certo? E eu vou estar provando hoje na aula com vocês, eu escolhi um Pinot que eu considero um dos melhores Pinot Noir brasileiro. Na minha opinião, esse vinho, ele é um vinho com uma proposta diferente, ele é um vinho com uma proposta muito mais, ele é mais do que orgânico, ele é biodinâmico, que é Vinhedo Serena. Vinhedo Serena é uma produção super limitada, na Serra Gaúcha, que é muito difícil produzir vinho, principalmente Pinot Noir. Tem uvas que são muito mais fáceis de serem produzidas, Pinot é muito difícil, e o Vinhedo Serena é um projeto muito legal, um vinhedo exclusivo de Pinot Noir, apesar da Serena fazer outros vinhos também com outras uvas, mas nessa linha bem, uma pegada bem Borgonha de produzir, desses produtores mais clássicos da Borgonha. Então, vinhedos orgânicos, mais do que isso, vinhedos biodinâmicos, toda a proposta biodinâmica, fermentação espontânea, todo um processo bem natural de produção. Mas mais do que o processo, Vinhedo Serena, o grande destaque do Vinhedo Serena são seus vinhos, com certeza. E eu daqui a pouco vou provar com vocês, acabei de servir uma dose do Curavan. Esse vinho aqui eu comprei ele para uma aula, com o Maurício do Vinhedo Serena. Um abraço pessoal do Vinhedo Serena. Maurício faz um trabalho realmente incrível, impressionante. E é um vinho que foi comprado por uma ocasião especial, inclusive vai para uma aula, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu, tirei uma dosezinha, ele ainda vai para aula, Tirei uma dosezinha aqui pra gente provar. E aí eu tinha botado para vocês lá escolherem entre o 2018, que é um pouco mais jovem, e o 2015, um pouquinho mais antigo, porque Vinhedo Serena se mostra com vinhos de Pinot com um bom potencial de guarda. E vocês escolheram, junto comigo, o 2015. Eu fiquei bem emocionado, porque são vinhos um pouco mais difíceis. É um vinho um pouco mais caro, eles têm outras linhas de Pinot, mas são vinhos que realmente vale a pena. Mas nessa linha mais natural, tá? Essa linha bem menos intervencionista, é um projeto realmente que chama atenção, mas a qualidade dos vinhos vale a pena, certo? Bom, mas vamos voltando. Vamos voltar aqui e vamos começar a falar de Pinot e daqui a pouco a gente degusta. Quando a gente for falar das características de Pinot, a gente degusta esse vinho, certo? Pinot Noir, gente, é responsável por alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo. Mas Pinot é uma uva difícil. Ela não é uma uva fácil. Um fator importante, e a gente tem que sempre pegar como referência, o mundo acaba querendo se basear, não vou dizer copiar, mas se basear a referência de grandes produtores e de grandes regiões. E a região de maior destaque no mundo para Pinot Noir não tem como comparar, é a Borgonha.
A Borgonha, ela é disparada a melhor região para Pinot Noir do mundo. Tem outras grandes regiões, tem locais que fazem vinhos que quase competem em preço com a Borgonha. E também em qualidade. Mas a Borgonha ainda é a grande referência no mundo. Mas tem outros grandes lugares, outras grandes regiões que já começam a se destacar muito. Então a gente vai ter na Austrália ganhando destaque. Inclusive aqui, né, eu trouxe um vinho da ilha da Tasmânia, lá na Austrália, que é uma região que realmente tem feito cada vez pinots de mais alta qualidade. A Nova Zelândia tem feito vinhos incríveis. Craig Range é um grande produtor da Nova Zelândia, faz pinots realmente incrível. África do Sul, né, o Cristallum é um grande ícone, uma grande referência. E a gente vai ter vinhos de vários lugares aí. A gente vai ter Estados Unidos produzindo em alta qualidade, né? A gente vai ter o Oregon fazendo vinhos incríveis nos Estados Unidos. A gente vai ter algumas áreas da Califórnia. É muito bacana. Mas não é tão convencional se a gente comparar com outras uvas. Tem outras uvas que são muito mais difundidas, tem muito mais espaço, tem muito mais destaque. Pinot nem tanto no sentido de volume. Pinot Noir é um vinho que é mais difícil de ser encontrado. Ele é produzido em menor quantidade. Nós vamos entender o porquê, tá? Mas com certeza parte do princípio que é mais difícil de ser cultivado e é mais difícil de ser vinificado. Então aqui vocês já estão entendendo o desafio. Aqui dá pra gente ver um cacho de Pinot Noir e uma das coisas que a gente já pode ver é que é um cacho pequeno. Não é um cacho grande. É um cacho pequeno, relativamente compacto, né? Relativamente, não tem muito espaço entre os baguinhos, entre os grãos de uva. Então você já começa a pensar um pouco sobre a questão de volume. Pinot Noir não é uma uva que é feita em grandes volumes, ela não dá grandes volumes de vinho. E para fazer em alta qualidade, ainda tem que fazer volumes ainda menores, tá? Alguns pontos importantes, algumas referências importantes para a gente começar a falar de Pinot. Muito utilizada para espumantes, muito, muito, muito. Ela é muito mais plantada, inclusive, para espumantes do que para vinho tranquilo. No Brasil é uma grande referência. Principais países, com certeza, a França, né? A França vai se destacar como uma região produtora importante. Estados Unidos, Alemanha, cada vez mais vinhos destacados aparecendo. Nova Zelândia, Austrália, Itália. E vocês vão perguntar do Brasil. Eu vou falar um pouquinho de Brasil daqui a pouco, mas o Brasil produz muito Pinot, mas ainda para espumantes, não tanto para vinhos tranquilos. E o que são vinhos tranquilos? São vinhos que não são espumantes, certo? São vinhos que não têm borbulha. Então, produz para vinhos tranquilos. A gente tem alguns projetos interessantes, daqui a pouco a gente vai provar um, inclusive, que é a Vinha do Serena, tem outros projetos. Mas Pinot é uma uva difícil para o Brasil, tá? Daqui a pouco a gente fala que algumas regiões até que chamam atenção e tudo mais. Tá, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o perfil de Pinot, tá? Perfil de aromas, sabores e tudo mais. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo com o Pinot no mundo. Esse é um estudo que eu gosto bastante, de um PhD da Universidade de Adelaide, certo? E aqui que ele mostra aqui, tá? Mostra as uvas tintas, a mudança diária das uvas tintas no mundo consolidado de 2000 para 2016. Foi quando eles fecharam esses dados, porque é muito difícil tu coletar os dados globais de produção. Até tu coletar e tabular esses dados demora um tempo. Essa pesquisa foi publicada, para vocês terem ideia, essa pesquisa foi publicada em 2020, tá? Pela Universidade de Adelaide. Então é uma pesquisa recente, só que os dados eles conseguiram consolidar até 2016. Mas dá pra gente ter uma noção importante. Por exemplo, Pinot Noir tá aqui, ó. É uma das uvas tintas mais plantadas. E se vocês verem no gráfico, dos anos 2000 para 2016, quase dobrou a área de produção de Pinot. Ou seja, é uma das uvas que cresce, apesar de ter um volume menor, se comparado com Cabernet Sauvignon, com Merlot, Tempranillo. É uma uva que cresce, ou seja, é uma uva significativa no mundo. Tá, Marcelo, mas se é uma das uvas mais plantadas tintas, por que tem pouco vinho? Por causa disso. Ela é mais difícil e ela dá menores volumes. Ela não é tão produtiva. E ela é uma uva muito sensível, é uma uva delicada. Alguns produtores dizem que ela é uma uva chata. Por isso preferem não produzir. Ela é uma uva difícil, tá? Ela é uma uva difícil, a gente vai entender por que também, mas não é fácil produzir Pinot, não é fácil fazer grandes vinhos.
Mas antes da gente entender o perfil, vamos entender um pouco da origem da Pinot Noir. E, gente, Pinot Noir é uma das uvas mais antigas que se tem conhecimento em produção de vinho atualmente. Ela é muito, muito antiga. Tem teorias, inclusive, que dizem o seguinte, que com certeza ela tem mais de 2.000 anos, mas provavelmente ela tenha até mais do que isso, talvez 3.000 anos. É uma uva muito antiga. Não está 100% comprovada ainda qual foi o cruzamento de outras variedades que deram origem a ela. Inclusive, tem algumas teorias que remetem que ela pode ter vindo, inclusive, de outras espécies, né? Ou enfim, ainda não está 100% comprovado. Ela é vitisvinífera, mas também é legal a gente analisar que ela vai dar origem a muitas outras uvas. Ela vai dar origem a muitas variedades de uvas. Muitas variedades. Inclusive a Ligoté, Chardonnay. E tem uma teoria que tem uma outra uva muito antiga, que é a Savagnin. Então o pessoal... uma teoria diz que ela pode ser oriunda... da Savagnin, tá? Ou ela pode ter cruzado com a Savagnin e dado origem a outras uvas, que Savagnin também é uma uva muito antiga. Mas para vocês terem ideia, tá? Até onde pode chegar a Pinot? A gente falou que ela dá origem a Chardonnay, ela dá origem a Ligoté, ela dá origem a Gamay, mas ela também vai dar origem a algumas uvas que depois vai ser, inclusive, dar origem a Syrah. Então ela é aí provavelmente a avó ou bisavó da Syrah, né? Então tem uma teoria que diz, olha, ela provavelmente é a avó da Syrah, para vocês terem ideia do quanto o Pinot Noir é importante, certo? Bom, vamos lá. Questões da Pinot Noir, e até eu coloquei aqui como curiosidades da Pinot Noir. Ela é uma uva, gente, que sofre muita mutação. O que é mutação? Transformações que a uva sofre naturalmente, ok? Transformações que a uva sofre naturalmente. E essas transformações, elas são transformações bem interessantes, porque vai mudando muito o perfil. Inclusive, acreditava-se que eram uvas diferentes, né? Que seriam variedades diferentes. A Pinot Noir, da Pinot Blanc, da Pinot Gris, da Pinot Meunier. Mas hoje, inclusive uma linha de estudos ampelográfico diz que, na verdade, todas essas são clones de uma grande variedade chamada Pinot. Só que essa capacidade muito grande de mutação que ela tem vai fazendo com que variações vá acontecendo dos clones. Então, por exemplo, a Pinot Blanc, ela perde a cor. A Pinot Gris, ela fica mais rosada, né? Mais gris, a gente está falando que é mais acinzentada, inclusive, né? É um conceito para cinza. A Pinot Noir, ela é uma uva tinta, mais clássica. A Pinot Meunier, que inclusive agora os franceses da região de Champagne, que é uma uva muito utilizada para Champagne, a Pinot Meunier, os franceses estão tirando o nome Pinot, porque confunde muito com a Pinot Noir, estão chamando só de Meunier. Que seriam variedades, então, na verdade não seriam variedades diferentes, mas seriam clones de uma mesma variedade chamada Pinot, com variações diferentes. Mas com certeza a mais famosa de todas é a Pinot Noir. Ela realmente é a mais destacada. Inclusive o Wine Grapes, da James Robson, diz que existem mais de 1.000 clones registrados, ou seja, em produção de Pinot, com pequenas variações entre eles. Certo? Tá, vamos lá. Por que Pinot é tão difícil? Por quê? Porque é uma uva delicada. Pontos importantes, tá? E até pontos de dificuldades. Ela tem uma brotação e o amadurecimento ou maturação dela cedo, precoce. É uma uva com a casca fina. A casca dela é fina. Ou seja, por ela ter a casca fina, se torna uma uva menos resistente. Se torna uma uva mais delicada. Ou seja, uma uva mais pontos de atenção para ela. E por ela ser precoce, como ela é uma uva que ela começa, né, a própria videira começa mais cedo a brotar, depois a florescer, ela corre muito risco de geada tardia.
Então, se veio uma geada no começo da primavera, pode matar a produção de Pinot. Né? Então, pode não ter safra. Então, ela é muito delicada. A casca é fina, né? Tem a pelezinha fina. Os cachos são pequenos, não tem muitos grãos no cacho, ok? Gosta muito de solo argilo-calcário, ela gosta, então a Borgonha é um grande exemplo, né? Para as regiões principais aonde vai ter Pinot Noir na Borgonha são os solos de marga, né? Marga é uma mistura de argila com um pouco de calcário. E aí vai oscilar um pouquinho, onde tem cada composição de solo. Ou seja, é uma uva difícil, mas numa coisa, tá? Ela é muito suscetível a muitas doenças diferentes. Então qualquer coisa pode prejudicar a Pinot Noir. Qualquer coisa pode fazer com que não tenha vinho ou o vinho não tenha tanta qualidade. Uma das questões dela ter essa pele fina, ela é que a gente consegue ver, né? Ela é muito suscetível à queimadura do sol. Então, se tem muita insolação, ou se tem um sol, às vezes muito quente, pode queimar a uva, porque a pele não consegue proteger ela muito. Volume pequeno, olha o tamanho do cacho. Compara com o cacho de uma outra uva vitis vinífera, por exemplo, tinta. Pega aí uma Cabernet Sauvignon, pega uma Merlot, os cachos são maiores. Ou seja, é uma uva difícil. É uma uva delicada. E claro, que se a gente está falando que ela tem a pele fina, ela vai fazer vinhos com perfis que as características da casca ficam menos evidentes. E o que são as características da casca? Ela vai produzir vinhos com um pouco menos de cor, aliás, com pouca cor. Perfil de aromas e sabores normalmente de médio e subindo. E o Novo Mundo, gente, esses países mais modernos, não estou dizendo todos, tá? Mas o que acabou acontecendo? Como as pessoas querem consumir Pinot, né? Por exemplo, eu adoro Pinot. Eu sempre procuro Pinot quando eu vou provar algum vinho, quando eu vou visitar alguma região, quando eu vou provar vinhos de regiões diferentes, eu sempre procuro Pinot. Sempre procuro saber se tem e tudo mais. Gente, é muito difícil. E aí, no Novo Mundo, os produtores começaram a produzir Pinot pela fama da uva. Só que muitos lugares não são os locais mais adequados. Pinot Noir não gosta de locais quentes. Ela gosta de sol até certo ponto, mas ela não gosta de locais quentes. Então, mesmo o clima temperado, muitas vezes é difícil dela amadurecer adequadamente. Ela gosta mais de clima fresco, mas ela não gosta de umidade, ela é muito suscetível a doenças. Então, ela é chata. É uma uva chata, é uma uva difícil. Então, muitos produtores, principalmente, por exemplo, Chile, Argentina, quando começaram a produzir com essa variedade, o que eles faziam? E muitos produtores ainda fazem esse estilo. De fazer um vinho mais amadeirado. De passar a Pinot Noir por madeira nova. Então, fazer primeiro muita extração da uva, que ela vai perder elegância, vai ganhar potência, vai ganhar um pouquinho mais de cor, porque o consumidor muitas vezes gosta de cor, vai ganhar um pouquinho mais de estrutura e vai passar por madeira nova. E aí o que acontece com a uva? Perde totalmente a sua elegância. Pinot Noir é um vinho de excelência por elegância. Inclusive na Argentina tem produtor que faz blend, mistura de uva Pinot Noir com Malbec, né? Onde a Malbec, aquela uva potente, intensa, estruturada, encorpada, sobrepõe todas as características delicadas da Pinot. Porque Pinot, por ter essa casca fina, então, além de ter pouca cor, normalmente tem pouco tanino, quando tu percebe. Normalmente tem corpo pouco subindo até médio. Locais um pouquinho mais quentes até tem um pouquinho mais de álcool, que dá um pouquinho mais de volume de boca. E depois, a gente vai ter, com certeza, o maior destaque estrutural para Pinot vai estar na sua acidez. Ou seja, no seu frescor. Então, atenção. E, inclusive, essa é uma dúvida que vocês vão trazer, tá? Alguns já, inclusive, me perguntaram como é que tem Pinot Noir de guarda. Porque um dos principais elementos para dar guarda no vinho é a acidez. E bons Pinots têm a acidez passando de média, chegando muitas vezes até em muita.
acidez, mas pelo menos entre média e muita, né? Ou seja, é fundamental para Pinot Noir, gente, a acidez. Mas não é só acidez. E aqui que tá o pulo do gato, tá? Pulo do gato. Ou seja, precisa ter acidez para ter guarda. Precisa ter acidez e precisa ter aromas e sabores presentes. Ou seja, acidez mais aromas e sabores vai dar um potencial de guarda maior para Pinot. Mas aí é que tá. De modo geral, Pinot Noir faz vinhos que não têm um potencial de guarda. Não é para ser guardado. São vinhos, de modo geral, Pinot Noir são vinhos para serem consumidos jovens, frescos. São vinhos para serem consumidos na sua juventude. É exatamente isso. Um caráter muito menos secundário e terciário, e Pinot Noir desenvolve aromas terciários muito rápido, tá? Ou seja, normalmente os vinhos de Pinot são feitos pelo seu caráter, são feitos para ser consumido seu caráter primário, ou seja, caráter de fruta, o caráter herbal, às vezes um caráter terroso. E os seus caráteres terciários começam a se desenvolver relativamente rápido, mas quando o vinho não tem potencial de guarda, normalmente ele vai ficando mais cansado, um pouquinho passado, e aí vai, não vai ficando interessante. Pinot Noir, a sua essência são vinhos elegantes. Eu já tomei vinho, gente, de Pinot Noir com 24 meses de madeira nova, com uma extração absurda. Não tem caráter nenhum de elegância. É um vinho potente e vinho bem feito, tá? Não eram vinhos ruins, eram vinhos bem feitos. Só que não tinha tipicidade de Pinot Noir. Ok, o produtor pode fazer nesse estilo? Claro que pode, não tem nenhum problema. Tem gente que gosta. Tem um produtor do Chile, por exemplo, que se chama Monte Secano. Tá? Um produtor que seguidamente ganha como um dos melhores pinots do Chile e tudo mais. Ele fica ali na região costeira do Chile. Monte Secano faz um vinho de pinot super extraído, né? Com passagem por madeira e tudo mais, né? Ok, é um vinho legal, mas não é um vinho delicado. Ele é um vinho mais potente, ele é um vinho mais intenso. É um estilo de pinot. Mas os mais valorizados são os mais delicados. São onde o pinot realmente mostra frescor, caráter de fruta e esses caráteres normalmente terciários misturado com esses seus caráteres primários. Outra coisa, quando o Pinot vem de áreas quentes, normalmente esse caráter de fruta fica esse caráter de fruta vermelha, mas mais sobremaduro, aquele caráter de geleia, de compota de fruta vermelha, que também perde um pouco do frescor e da elegância. De novo, eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo é que muda um pouco das características dos pinots elegantes e fica um vinho diferente. Ou seja, pinot, seu grande diferencial é a sua elegância. Eu provei um pinot que eu estou curioso para ver as novas safras, que é um pinot brasileiro, tá? Que eu vi, inclusive, que a Gabriela Brocardo está aqui acompanhando, que é da região da Serra do Sudeste. Primeiro vinho, produção ainda super limitada, eles produzem uva há bastante tempo, para espumantes, para produtores de espumantes da Serra Gaúcha. E eles vinificaram a primeira vez. Então, para uma primeira safra, ficou muito legal o Pinot. Mas exatamente nessa linha. Mais leve, mais frutado, mais fresco. Até com uma boa intensidade de sabor, bem interessante. Da Serra do Sudeste. Uma região que produz Pinot, mas que ainda não era vinificado. Né? A maioria são vendidos para as vinícolas grandes fazerem espumantes. Né? Principalmente os grandes produtores. Ou seja, a gente está vendo o Pinot Noir ganhar um pouco mais de espaço também aqui no Brasil, mas também no mundo. Mas ainda o que ganha espaço são esses vinhos mais leves, mais frescos. E aí, claro, deve ter uma variação nesse meio do caminho. Tá? Então, vamos acompanhar o projeto aí da Serra do Sudeste, a própria Gabriela e tudo mais, como vão ser os próximos vinhos. Mas bem interessante esse projeto, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho mais do Brasil daqui a pouco. Ou seja, destaques então, para Pinot, normalmente mais frescor. Não significa que não possa ter estrutura, tá? Um destaque interessante, ok? E aí a gente falou aqui, né, um pouquinho sobre essa questão de aromas e de sabores. Um destaque interessante
é a gente entender um pouco desse perfil aromático. E Pinot tende a fazer vinhos com caráter de frutas vermelhas, né? Então esse caráter que remete a alguma coisa de morango, alguma coisa de uma cereja, às vezes algum caráter de framboesa. Alguns locais, algumas notas um pouco mais florais, algumas notas interessantes, né? Que pode remeter a alguma coisa de flor, às vezes de pupurri delicado. Mas Pinot, gente, desenvolve rapidamente notas terciárias. Então essas notas terciárias muitas vezes são notas terrosas, notas especiadas. E quando Pinot tem um potencial de guarda maior, que consegue evoluir melhor o seu perfil de aromas e de sabores, pode desenvolver algumas notas complexas, que são notas de cogumelo, notas de trufa, notas de suboá, que os italianos, né, suboá em francês, os italianos chamam de sotobosco, seria aquele fundo de bosque, aquele caráter de chão, de musgo, de terra molhada, de mais aquele caráter gostoso de selva, sabe? De local fechado, de selva fechada, e aquela nota que mistura, né? Aquela mistura de até às vezes uma madeira um pouco mais envelhecida, que é muito gostoso. Mas isso se desenvolve nos bons pinots que conseguem ter potencial de guarda. Potencial de guarda para pinot não é convencional, tá, gente? Não é convencional. O mais comum são pinots mais jovens, mais frescos, mais frutados e para ser consumido rápido, para ser consumido jovem, ok? Aliás, eu vou provar com vocês agora, depois eu vou começar a falar um pouco sobre as regiões, os países e regiões mais destacados para Pinot, certo? Mas eu quero provar um vinho de Pinot com vocês. E aí eu escolhi um vinho de Pinot um pouco mais antigo. Inclusive tinha escolhido duas, vocês me ajudaram a escolher, né? Essa era 2018 e 2015. Então eu vou provar com vocês um vinho de Pinot Noir da Serra Gaúcha, que é Vinhedo Serena, um produtor, como eu falei para vocês, biodinâmico, que faz um mínimo de intervenção no processo do vinho como um todo, mas que eu considero um dos melhores Pinot brasileiro, mas não é tão convencional, tá? Claro que é um vinho com uma produção super limitada, vinhedo biodinâmico na Serra Gaúcha, 100% biodinâmico de Pinot, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil produzir. E eles produzem. Então deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Olha a corzinha dele, né? Bem pouquíssima cor. Deixa eu mudar de câmera aqui, ó. Ó, dá para ver que ele é bem clarinho. É um vinho que tem pouca intensidade de cor, né? Pouca. Já, ele é 2015, então visualmente ele já tem essas notas granadas bem alaranjadas aparecendo, ok? Principalmente aqui na borda, onde a gente consegue ver melhor. É um vinho ainda que tem bastante brilho para a idade dele, um vinho já com 6 anos, né? É bem interessante. Legal. Forma lágrimas, as lágrimas são relativamente lentas. São um pouco difíceis de ver, mas são lentas. Mas vamos para o nariz. Nariz interessante. A intensidade desse vinho sobe um pouco de média, mas já dá para perceber bem o perfil aromático dele. Ele é um perfil que tem uma boa complexidade de aromas. E o que ele remete aromaticamente? Bom, interessante. Vou agitar a taça. Legal. Tem o caráter de fruta, tem esse caráter de uma fruta vermelha, um morango, sabe aquele morango silvestre maduro? Gostoso. Tem uma nota até de uma amora vermelha, bem gostosa, mas predomina bastante aqui esses aromas. Tem um toquezinho herbal, que ele lembra já alguma coisa desse chão de bosque, ele lembra notas terrosas, ele lembra um toquezinho, um leve toquezinho de defumado. Ele lembra um leve toquezinho gostoso de defumadinho. Bem interessante. Bem interessante. Mas a complexidade, ele tem muitas camadas de aroma diferentes, mas todos aromas delicados, mas bem nítidos. Bem nítidos. Vamos provar? Vamos colocar na boca? Tô curioso para colocar na boca. Tá? Primeiro eu vou dar um gole de água. Dar uma hidratada. Agora eu vou colocar na boca para começar a perceber as características. Primeiro gole eu não vou
Primeiro gole eu não vou avaliar. Vou só prestar atenção nas principais características, porque como eu não tomei vinho ainda, preciso dar uma avinhada na boca, certo? O segundo gole eu começar a avaliar. Mas já vou prestar atenção no primeiro gole, as principais características desse vinho. Hum, até esqueci de descartar, gente. Olha a minha cabeça. Tem um copinho de descarte aqui e acabei esquecendo de descartar. Legal. Em boca já dá para sentir algumas características interessantes. Sabor. Legal. Não vim com muita estrutura, né? Você deve sentir a estrutura bem delicada. O frescor dele ainda aparece bastante. Mas agora vamos avaliar. Mas principalmente, o que mais chama atenção desse vinho em boca é o sabor. Mas esse sabor complexo dele. Tem bastante essas notas evolutivas aparecendo, mas notas evolutivas positivas. Muito agradáveis. Em boca, muito essa nota de uma... Tem até um toquezinho de carne curada em boca. Tem um toquezinho desse suboá mais presente. Mas vamos avaliar, vamos... Hum. Quem tá perguntando? Tô provando vinho do Serena, 2015. Em boca, é um vinho com pouco corpo, pouco álcool, acidez média subindo um pouco, tanino muito, muito, muito fino, mas o sabor chama atenção. Ele tem uma complexidade de sabor muito interessante em boca. Ele tem essa complexidade de sabor que tem um toque em boca. Até em nariz aparece um pouco mais essa notinha primária, em boca aparece um pouco menos e muito essa nota terciária. Então em boca tem uma nota especiada, tem uma notinha desse suboá, tem uma notinha dessa erva, de uma erva um pouco mais seca, quase um toquezinho de chá, quase um toquezinho de chá floral, assim, gostoso, mas principalmente esse suboá, esse toquezinho de carne curada, mas gostoso o vinho. E assim, ó, o sabor dele é o que mais chama atenção, mas ele é extremamente delicado em boca, com o sabor, e aí destacando, sabor e acidez versus a parte estrutural. É um vinho muito mais fresco, apesar do processo evolutivo. É um vinho que vão me perguntar, tá, mas tem potencial de guarda? Ele ainda dura um tempo, eu acho que ele tá entregando muito bem pro que ele se propõe. Ele ainda dura um tempo, mas acho que pode consumir ele agora que tá entregando, tá dando muito, 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 tá entregando muitas características do que ele pode entregar. Claro, quando a gente fala desses vinhos menos intervencionistas, safra é fundamental, o processo de vinificação como um todo vai ser fundamental, ano após ano vai ser diferente, e esse é uma experiência bem agradável, mas com Pinot exatamente nessa linha mais delicado, mais fresco, mais interessante. Esse tanino, ele tem estrutura tânica, mas muito, muito, muito leve. Muito leve. Aliás, deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. Deixa eu trazer algumas interações do chat aqui. E aí a gente já vai entrar nos países e regiões. Eduardo, o pessoal falando sobre o vinho da Serra do Sudeste da Gabriela. Eu não degustei o vinho da Gabriela hoje, porque eu vou degustar com vocês depois noutra aula. Porque eu vou falar de Serra do Sudeste e aí eu vou também aproveitar e falar dos vinhos da Brocardo. Tá? Que é um projeto legal, porque é uma vinícola nova, mas com vinhedos antigos, que é o que tá com um fenômeno que está acontecendo bastante na Serra do Sudeste. E aí fazendo já Pinot e Chardonnay. Tá? E eu vou falar logo em seguida. Algumas aulas para frente a gente vai falar sobre Serra do Sudeste. Tá? E aí eu vou provar os vinhos, né, desse novo produtor com vocês, tá? Vocês perguntam sobre a questão de potencial de guarda, já falei um pouco, depende muito de acidez e intensidade de sabor. Perguntando se poderia ter pinots com um pouco mais de extração, que gera mais cor, mais característica. Tem, Novo Mundo faz bastante, tá? Seguidamente fazem, mas perde a elegância. De novo, não tô falando que isso é errado, ele é diferente. Perde a elegância de Pinot. Pinot é uma uva elegante, por natureza. Se vai fazer mais extração, por que que eu acho que perde um pouco das características? Porque se tu pega uma uva mais potente, faz extração mais fácil, não precisa fazer extração de Pinot. Mas ok, entendo, e quem produtores que fazem, e já tem gente. Argentina e Chile têm feito bons pinots, mas chama atenção para Estados Unidos, que gosta de fazer alguns pinots mais extraídos, mais concentrados também, e faz vinhos bem interessantes, tá? Argentina, vários vinhos aí de Mendoza, com um caráter bem interessante, tá? Pessoal perguntando sobre colheita de inverno para Pinot.
Eu já sei de alguns testes, tá? Mas ainda não sei o resultado. Então, vale a pena a gente prestar atenção nessas colheitas de inverno, principalmente nessas zonas mais tropicais brasileiras. Vale a pena a gente ficar atento para o que está acontecendo. A gente já viu que a Sauvignon Blanc tem se dado muito bem nessa dupla poda e colheita de inverno, então vamos ver como é que ela vai se comportar a Pinot. Tem alguns testes acontecendo, certo? Enfim, eu tomei só testes experimentais que ainda tinha bastante que evoluir. Dia dos Namorados, sim, a gente já falou. Pinot é uma boa uva para falar do Dia dos Namorados, né? É bacana. A questão dos vinhos, a questão de preço de Pinot Noir, que faz alguns dos vinhos mais caros da Borgonha. Sim, alguns vinhos mais caros do mundo, tá, gente? Com certeza. Alguns vinhos, por essa dificuldade dela, alguns vinhos mais caros do mundo. Aliás, a gente tem um vinho que é muito famoso, né? Que é Romanée Conti. Que, enfim, eu vou falar mais na próxima aula para vocês sobre isso. Mas eu vou passar por Borgonha daqui a pouco, tá? Mas alguns desses vinhos mais caros de Pinot do mundo vêm da Borgonha. E a Borgonha, com certeza, faz vinhos espetaculares. E muitos desses produtores da Borgonha são produtores biodinâmicos, alguns são produtores orgânicos, são menos intervencionistas. E, inclusive, na Borgonha tem vinhos com Pinot que são mais tânicos, que tem mais tanino versus Pinot. Não estou comparando Pinot com Cabernet Sauvignon, né? Mas tem alguns vinhos de Pinot na Borgonha que tem mais extração tânica. Por exemplo, Pomar é uma região que tem mais tanino, tem mais estrutura, faz pinots mais potentes, né? E estamos ali falando da Côte d'Or, né? Que é a nata da nata da nata de pinot no mundo, né? A Pomar fica na Côte de Beaune, mas estamos falando ali de vinhos realmente de alto padrão, certo? Com certeza, vale a pena. Tá, mas deixa eu responder mais umas perguntas e aí a gente vai entrar um pouco nos países e nas regiões. Se a Borgonha chega a ter vinhos acima de 20 mil reais, sim, até mais, em leilões, inclusive safras antigas. Para quem não viu um filme chamado Sour Grape, assistam, que é muito legal, tá? Tem no Netflix, que fala sobre esse negócio, é um filme documentário que fala sobre falsificação de vinhos. E claro que os vinhos da Borgonha são um dos mais destacados, né? Eu não vou contar o enredo para vocês, mas o falsário foi descoberto através de um produtor que estavam vendendo um vinho de uma safra que não tinha sido produzida, que foi o Pousseau, mas aí vocês depois assistam o documentário, eu não vou contar para vocês, né? O Alexandre falando sobre o Pinot Noir do Planalto Catarinense, né? Essa altitude e insolação. Alguns produtores interessantes, né? Não só no Planalto Catarinense, mas principalmente campos de cima da serra, aqui no Rio Grande do Sul, e alguma coisa interessante na Campanha Gaúcha também. E agora a Serra do Sudeste, né? Mas eu vou falar para vocês também um pouquinho mais para frente. Tá, vamos voltar para nossa aula e depois eu venho responder mais perguntas aqui, venho para mais interações aqui com vocês, tá? Vamos voltar aqui para nossa aula. Aonde a gente tem no mundo Pinot de alta qualidade? E aí já vou dizer para vocês, em vários lugares no mundo. Vários lugares, tá? Mas a gente já pode começar pegando referências do Velho Mundo, com certeza na França. A Alemanha tem vinhos incríveis com Pinot, que lá eles vão chamar de Spätburgunder, a gente vê daqui a pouco. A Itália, dando algum destaque, principalmente no norte da Itália, mas ainda bastante para espumantes. Tem alguns vinhos tranquilos que começam a aparecer. Mas vamos falar de Novo Mundo. Estados Unidos, relevante. Nova Zelândia e Austrália, bem relevantes. Projetos muito interessantes na África do Sul, inclusive de qualidade. E aí também Chile, Argentina. No Brasil, alguns projetos interessantes, tá? E aí a gente está falando de interessantes, pequenos produtores ou poucos produtores fazendo num nível de qualidade interessante, tá? Então vale a pena a gente provar e, gente, cabeça aberta, né? A gente aqui tem que provar vinho. Quer aprender sobre vinho, tem que provar, tá? Então, a gente estuda a parte teórica e prova. Então, aí não pode ter preconceito. Quando tiver a oportunidade de provar, vai lá e prova, né? Vai e prova para ver o que acontece. A Andréa, por exemplo, estava falando que participou de uma degustação de vinhos, a Andréa Campos, né? Que é aluna também aqui dos cursos. Participei de uma degustação de vinhos da Borgonha e degustei um Pinot 2009. Que nem de longe parecia um Pinot normal. Ela é muito tânico, como explicar? Já falo um pouquinho sobre isso, vou falar de Borgonha daqui a pouco, já explico um pouquinho sobre isso. Tem alguns locais da Borgonha que são mais tânicos, né? Pomar é um grande exemplo, por exemplo.
tá? Então, isso eu já falo para você, tá? Vamos se situar e vamos começar a rodar aqui. Primeiro lugar que a gente tem que falar, com certeza, não tem como começar a falar de Pinot e não falar da França, né? A França é uma área super destacada. Inclusive, gente, quando a gente fala de França, e não tem como a gente falar de Pinot na França e não começar a falar de Borgonha, porque Borgonha é a área mais destacada, né? E se a gente pegar o mapa da França, ok? Até trouxe esse gráficozinho aqui para vocês. A gente pegar a área da França aqui, vocês estão vendo aqui em rosa, bem no meio, mais para essa área aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, desse lado. Vou botar aqui, ó. Então, avança aqui um pouquinho, ó. Opa, aqui, ó, essa área rosinha, tá? No centro aqui. E se vocês pegarem toda essa área aqui, mais nordeste, aqui que tem Alsácia, depois um pouquinho mais para cá tem Champagne, desce um pouquinho mais tem a Borgonha. Toda essa área nordeste aqui da França, provavelmente é a origem da uva Pinot Noir, ou da Pinot, como um todo. Ela provavelmente vem dessa área, né? Que eles chamam de... Eles fazem um agrupamento chamado de Noireux, né? Noireux, que é essa família de uvas que estão associados nesse agrupamento e que provavelmente nascem nessa área mais central, aqui mais nordeste da França como um todo, né? E a Borgonha sendo destaque, mas tem outras áreas importantes aqui. A gente vai ter no Languedoc-Roussillon, que é aqui nessa área laranja mais para o sul, tá? Vem descendo um pouquinho mais, área laranja, nossa área mais begezinha aqui, mais bem para o sul da França. A gente vai ter lá no extremo nordeste aqui, ó, nesse extremo nordeste, bem aqui, ó, a gente vai ter Alsácia, e Alsácia aqui super importante, também vai fazer um Pinot mais, um pouco mais intenso, com um pouco mais de corpo. Champagne, fundamental, uma das uvas principais para a produção de vinhos espumantes de Champagne, e várias outras regiões. Tá, mas vamos voltar aqui. Deixa eu botar esse mapa nesse gráfico aqui, que fica melhor para vocês verem. Então, a gente tem Pinot na França em várias áreas, tá? Então, aqui você, Languedoc-Roussillon, Champagne, na Alsácia. A gente vai ter em outras áreas aqui a Borgonha, que é principal. Vamos ter aqui no Jura, vamos ter em outras áreas aqui do próprio Savoie. Então, a gente vai ter algumas áreas aqui no leste da França. Mas vamos falar rapidinho de Champagne. Não é o tema da aula de hoje, vou falar de espumantes. Hoje a gente está mais para Pinot em vinho tranquilo, mas acho que vale uma referência importante. Porque em Champagne, gente, a Pinot, ela é a uva que traz um pouco mais de estrutura. Ela traz um pouquinho mais de corpo. Se dá muito bem em Champagne, né? Em alguns solos, inclusive, a gente sabe que Champagne é famoso pelos seus solos com mais calcário, uns solos de giz e tudo mais. E a Pinot, ela é uma uva que ela entra no corte exatamente para dar um pouco mais de estrutura e para trazer caráteres de frutas, principalmente aí de frutas vermelhas. Traz um caráter de um pouco mais de volume de boca, dá um pouco mais de estrutura para o corte. E esse corte de Champagne, que é a base de Pinot Noir e Chardonnay, é amplamente copiado no mundo. O mundo copia esse corte. Normalmente, a Chardonnay traz um caráter de uma fruta branca, uma fruta cítrica, traz mais acidez. Se dá muito bem, às vezes, com passagem por madeira também, tudo mais. Mas ok, esse é só um brainstorm de espumantes, certo? Vamos para o que realmente importa dos vinhos tranquilos. E aí não tem como não falar da Borgonha, tá? Então a Borgonha é uma região grande, uma região que vai desde lá a fronteira entre o Loire e Champagne, a gente vai ter Chablis principalmente, e depois a gente tem uma área continental aqui próximo, que faz fronteira com o Beaujolais, o Vale do Rhône, né, depois do Vale do Rhône, que é uma área importante, e aqui com certeza a área mais importante de produção de Pinot do mundo. Grande referência de Pinot. Borgonha, meninos e meninas, e eu já vou, tá, eu não me aguento, né, eu sempre tenho que falar surpresa para vocês. Uma das coisas que eu vou começar a fazer, eu vou dizer para vocês, todo sábado a gente tem aula, tá? Todo sábado a gente tem aula aqui de vinho. Todo sábado, 10 horas da manhã, tem uma aula. E eu vou começar a falar para vocês, até para vocês se prepararem, qual será a aula da semana que vem. E a aula da semana que vem, eu vou falar sobre a Borgonha, para a gente poder continuar a aula de hoje. Eu vou falar agora um pouco sobre a Borgonha, fazer
um brainstorm sobre a Borgonha, depois outros países, mas eu não vou me aprofundar. Eu vou deixar para aprofundar a Borgonha na semana que vem, certo? Mas vou falar agora, claro, sobre a Borgonha. E aí vamos falar sobre esses vinhos incríveis, né? Tipo, por que que alguns agora colocam Pinot Noir, que antes não podia, outros não colocam? Por exemplo, Latache é um monopólio do DRC, o Domaine de la Romanée Conti, que faz o Romanée Conti, faz Latache e outros. Vamos começar a entender um pouco sobre a Borgonha como um todo, tá? Mas a gente precisa de uma aula para começar a entender a Borgonha. Eu vou fazer aqui uma passada rápida sobre a Borgonha e seus vinhos de Pinot. É a uva tinta protagonista da Borgonha. Outras uvas tintas são permitidas, mas em bem menor quantidade, né? Alguma coisa de Gamay, alguma coisa da César Noir e outras, mas com certeza a Pinot é a uva principal. A Borgonha tem um clima continental, seus melhores vinhedos estão em inclinação, apesar de ter muitas áreas planas também, a gente está vendo aqui, né, esses relevos. Pinot Noir é a principal uva tinta e que representa aí quase 40% de toda a produção de vinho da Borgonha. Gente, alguns insights sobre a Borgonha, tá? Já antecipando a aula da semana que vem. Todo vinho da Borgonha é caro, mas nem todo vinho da Borgonha é bom. E na aula da semana que vem eu vou trazer algumas dicas para vocês de vinhos da Borgonha bons e não tão caros. Porque esse é um desafio, porque vai ser caro, tá? Então aqui vocês conseguem ver, olha aqui o relevo, esses relevos são inclinações não tão íngremes, tá? Mas tem uma melhor exposição solar. Normalmente os melhores vinhedos, eles estão com exposição leste e sul, certo? As áreas planas são mais férteis, então normalmente a uva tem uma qualidade um pouco menor. As inclinações têm uma qualidade maior. Normalmente as partes centrais das inclinações são as mais valorizadas. E normalmente os famosos vinhos Grand Cru e os famosos vinhos Village, dentro desses Villages Premier Cru, vão estar aqui nessas inclinações. Tá? Normalmente Grand Cru e Premier Cru vão estar no relevo, certo? Dá mais ou menos aqui, que eu vou explicar melhor na semana que vem para vocês, mas cada parcela, cada área da Borgonha é amplamente cultivada, amplamente valorizada, com perfis muito diferentes. Então são vinhos muito caros e pequenos, e assim, ó, uma distância curta de um lado para outro muda o perfil do vinho, certo? Mas isso eu explico para vocês. O que é importante agora? Principais vinhedos estão no relevo, estão na inclinação, no meio das encostas. Melhor inclinação solar, melhor composição de solo, melhor aproveitamento de água e tudo mais, tá? Isso é tema para a semana que vem. Mas aqui é importante, aonde estão os melhores pinots da Borgonha? Eles vão estar na Côte d'Or, que fica ali pegando Dijon como cidade base, a mais ou menos aí uns 70 quilômetros de Dijon, vai descendo em direção sul, a gente vai ter a famosa Côte d'Or. E a Côte d'Or é dividida em duas áreas, que eu vou mostrar para vocês na semana que vem, que é a Côte de Nuits e a Côte de Beaune. E com certeza, dessas duas, a Côte de Nuits, que está aqui no mapa, é a que concentra a maior quantidade de Grand Crus para Pinot Noir. Na Côte de Beaune a gente tem alguns, como Pommard, não tem Grand Cru, tem Premier, como Corton, mas muitos Premier Cru de alta qualidade, como Pommard, né? Mas tem menos destaque. Agora, Côte de Nuits, alguns dos principais. E aí aqui a gente vai ter Romanée Conti, Latache, Vosne Romanée, Echezot, Grand Echezot, Richebourg, e vários outros que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. Tá? Que aí tem os Pinots mais valorizados, a gente vai aprender não só sobre o Pinot, mas como a Borgonha como um todo. Alemanha. A Alemanha chama Pinot de Spätburgunder. Ok? É Pinot Noir. E alguns, gente, dos melhores Pinots hoje, fora da Borgonha, eu vou falar isso, tá? Para vocês, agora, a partir de agora, fora da Borgonha, vão estar na Alemanha. Na Alemanha, ela fica um pouco mais para o norte que a França. Então ela é mais fria,
ela tem áreas que é muito difícil para conseguir amadurecer bem Pinot, mas algumas áreas conseguem amadurecer muito bem. Inclusive, atenção para essas 3 áreas aqui na Alemanha. Aar, que até fica um pouquinho mais para o norte, Pfalz e Baden, que essa área aqui é até um pouquinho maior, em amarelinho, que são áreas incríveis para Pinot Noir, tá? Ou para Spätburgunder. E a Alemanha faz um perfil diferente. A Borgonha usa muito menos madeira nova. A Borgonha usa muito menos, não gosta tanto de extração pelicular nos seus vinhos, apesar de ter vinhos mais tânicos, principalmente de algumas áreas e alguns produtores, que eu falo da Borgonha mais na semana que vem, ok? Mas ok, vamos pegar aqui na Alemanha. A Alemanha gosta de vinhos muito mais frutados. Quase assim como, não como o Novo Mundo, porque não chega a ser a estrutura do Novo Mundo. A Alemanha, gente, é o meio do caminho, se eu pudesse definir para vocês. Simplificar, se eu pudesse simplificar o Pinot alemão. Ele tem a pureza de fruta do Novo Mundo e ele tem a delicadeza e o frescor da Borgonha. Então é mais ou menos isso que eu definiria os vinhos alemães, os pinots alemães. Mas alguns pinots simplesmente espetaculares, tá? Tem alguns vinhos da Alemanha que são realmente chamam a atenção alguns produtores que vale a pena. Vale a pena vocês provarem, tá? Os pinots alemães quando vocês tiverem essa oportunidade. Só que chega pouco no Brasil e são caros. E posso dizer para vocês, pouquíssimos bons produtores alemães chegam no Brasil. Tem alguns mais simples que vocês conseguem comprar, como por exemplo, a wine.com.br traz Ernest Lusen, traz um Pinot que custa relativamente barato, na faixa de seus 60, 70 reais, que é bem fresco, é bem direto, mas tem bem menos intensidade de sabor. Não é aqueles vinhos que entregam uma profundidade maior, mas entregam, são interessantes e são relativamente acessíveis, tá? Consegue encontrar na wine.com.br. A Decanter traz alguns produtores, traz uns 2 produtores interessantes, com o Spätburgunder também, a importadora Decanter, inclusive um de Aar que é bem legal, chama Meckel, que eu gosto bastante, mas os melhores pinots alemães não chegam no Brasil, tá? Mas é uma região que vale a pena. Se vocês forem na Alemanha, vão em lojas especializadas e comprem vinhos de Spätburgunder alemão. Vale muito a pena, tá? Eu sempre vou na Alemanha, eu trago. E olha, um dos melhores pinots que eu tomei na minha vida é um pinot alemão de um produtor espetacular chamado Bernhard Huber. É incrível. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de dividir essa garrafa com um colega. Então realmente é impressionante, tá? Vale muito a pena. E os melhores produtores da Alemanha, gente, eles têm os seus vinhos, inclusive de pinot, em pequenos vinhedos, uma produção de alta qualidade e volume muito, muito limitado. Como, por exemplo, First é um produtor, né? Inclusive é um produtor que está aí dentro do VDP, né? Vinhos secos, mas de altíssima qualidade, que o vinhedo dele tem 1,3 hectares. Tá aqui, ó, essa colina é o vinhedo dele. De Pinot de altíssima qualidade, mas sim, muito frutado, passagem por madeira, mas a madeira não aparecendo, não sobrepondo o vinho, aparecendo, mas de forma delicada também, acompanhando a delicadeza do vinho. Mas com frescor alto, com uma acidez alta. Por isso que eu falo que ela é meio do caminho ali, né? Entre um Pinot do Novo Mundo e um Pinot fresco da Borgonha. Estados Unidos. Estados Unidos faz alguns dos mais valorizados Pinots fora também da Borgonha. Eles são muito bons, tem vinhos de altíssima qualidade e o marketing deles é fora de curva. Eles se vendem muito bem, tá? Claro que com perfil diferente. E aí tem 2 áreas que chamam a atenção para Pinot. Claro, a Califórnia, que é a maior região produtora de todos os Estados Unidos, certo? Mas também a gente vai ter vinhos de Pinot muito interessantes aqui no Oregon, que fica um pouco mais para o norte. Aliás, Oregon, gente, atenção, alguns dos Pinots mais valorizados fora da Borgonha vão estar aqui no Oregon. O Oregon tem se destacado, é uma região um pouco mais fresca, fica um pouco mais para o norte, tem uma influência marítima importante,
vinhos muito frutados, com uma acidez super interessante, vinhos muito direto, um caráter de morango muito nítido, se destacando. E cada vez mais caros os vinhos, tá? Cada vez mais caros os vinhos do Oregon. E aqui na Califórnia, muitas áreas da Califórnia são muito quentes, mas tem algumas áreas que conseguem se destacar. Né? Próximo aqui à Baía de São Francisco, né? A gente tem no extremo sul de Sonoma e no extremo sul de Napa Valley, Sonoma Valley, a gente tem Los Carneiros, que é uma área que faz pinôs de qualidade muito, muito interessante. São perfis diferentes, né? São perfis com um pouco mais de volume de boca, um pouquinho mais de corpo, um caráter frutado muito evidente, muitas vezes passagem por madeira nova, essa madeira muitas vezes também evidente, e alguns vinhos um pouco mais delicados. Muitas áreas aqui na Califórnia são muito quentes. E depois, quando a gente vai vindo um pouco mais aqui para o sul da Califórnia, Santa Bárbara e outros, vale muito a pena vocês assistirem um filme que eu sempre recomendo, tá? Chamado Sideways. Esse filme é demais. É demais. Quem não assistiu, assiste. É um filme que ganhou Oscar, que conta a história. Eu não vou falar a história para vocês, tá? Vou só dizer que conta a história de um protagonista que vai aqui correr ele adora vinho, inclusive adora Pinot Noir, ele vai correr aqui as vinícolas da Califórnia, principalmente Santa Bárbara. Então assistam, que é muito legal, vai contar um pouquinho da história de Pinot e de Merlot, porque que Merlot cai muito consumo e Pinot cresce muito consumo depois desse filme. Tá? Assistam, quem não assistiu Sideways, é muito legal. Tá? Assistam que vale muito a pena, o filme é bom demais. Principalmente para quem adora vinho, né? Bom, então, Estados Unidos, vários perfis diferentes, e até eu trouxe aqui um resuminho da Califórnia para vocês, e também um pouquinho vou falar sobre o Oregon, que é exatamente falando algumas áreas que valem a pena vocês prestarem atenção. Então aqui a gente está, aqui é a Baía de São Francisco, para vocês terem noção. Aqui ao norte de São Francisco a gente tem Sonoma e tem Napa, e bem aqui no sul de Napa e Sonoma, bem no extremo com a Bahia, tem essa região chamada Los Carneiros, que é uma AVA de bem mais frescor e que faz vinhos bem interessantes. Então aqui eu fiz um resuminho para vocês, só um pouquinho do perfil do professor Marcelo, do que vocês encontram nesses vinhos aqui, tá? Aqui, ó. Sonoma, Central Coast, Los Carneiros, um pouquinho do perfil, né? Vinhos com um pouquinho mais de acidez, vinho com um pouquinho mais de fruta, vinho com um pouquinho mais de corpo. E aí que eu falei para você, Santa Bárbara vem aqui, ó. Vou botar uma seta aqui, ó. Santa Bárbara vem para cá, tá? Então essa região toda aqui, vocês vão encontrar até Santa Bárbara, passando por Monte Rei, São Luís Obispo, Santa Bárbara, vocês vão encontrar Pinot também. Tá? De novo, um pouco mais intenso, um pouquinho mais encorpado. Vai depender dos fatores geográficos que tem, né? Fator de terroir em cada uma dessas áreas. Tá? E no Oregon, tá? Lá no extremo, a gente tá chegando, né? O Oregon já tá quase lá no Canadá. Depois a gente vai ter o Washington State, mas depois a gente já vai ter o Canadá. Então, regiões mais frias. Tem algumas regiões montanhosas interessantes aqui, né? Aqui, ó, a gente vai ter uma região, aqui é o Oregon, chama atenção. Esse vale aqui, chamado Willamette Valley, é um vale importante, inclusive para pinots bem destacados aparecem aqui, e muito esse caráter de fruta, né? Esse caráter frutado aparece muito, e é bem interessante. Ele tem um pouco menos de corpo que os vinhos da Califórnia, mas ele tem muito mais caráter frutado, algumas notas especiadas, em um frescor mais evidente. Esse caráter de fruta vermelha é bem comum, né? Esse morango silvestre, esse morango ácido, extremamente gostoso. Então aqui um pouco do Oregon. O Oregon tem um pouco de neblina, tem algumas áreas com um pouco mais de relevo. Vale a pena conhecer. Rapidamente falando, Austrália. E quando vocês tiverem oportunidade de provar Pinots, ou quiserem provar Pinots da Austrália, Ilha da Tasmânia, chega pouco no Brasil, são muito valorizados, são caros, mas tem uma qualidade muito alta. A Austrália, gente, é um país quente. Então, áreas mais frescas, que são, por exemplo, moderado pelo oceano, e alguma coisa de relevo e altitude que a gente vai ter aqui na Tasmânia, faz vinhos de Pinot de altíssima qualidade, tá? É um vinho destacado, faz inclusive espumantes de alta qualidade e alguns pinots tranquilos de alta qualidade. São vinhos, de novo, muito mais focado no caráter da fruta, tem passagem por madeira e a madeira não é tão evidente, não é tão marcada, apesar dela aparecer. E aí o que normalmente eles fazem? Eles têm uma pegada na Austrália,
na Ilha da Tasmânia e algumas regiões mais costeiras, por exemplo, Yarra Valley, Moreton Península e outros, que tem um frescor interessante no vinho, tem um caráter de fruta, normalmente ganha um pouco mais de corpo, mas eles fazem passagem por madeira, muitos dos vinhos, fazem passagem por madeira nova, mas só uma parte. Eles não chegam a fazer tanta extração como alguns outros países, como o próprio Chile, como o próprio a Argentina. E quando eu estou falando essas referências, não significa que seja absoluto, tá? Não significa que sejam todos os produtores que façam nesse estilo. Tá? É só algumas referências para vocês mais ou menos se situarem, porque, claro, cada país vai ter a sua amplitude de produção e de estilos, tá bom? Nova Zelândia, outro país que vale a pena ficar atento, tá? 3 áreas importantes de Pinot na Nova Zelândia. No sul da Ilha Norte, ok? Nessa região chamada Martinborough. No norte da Ilha Sul, principalmente aqui em Marlborough. E no que é hoje, alguns também dos mais conceituados vinhos Pinots fora da Borgonha, Central-Otago. Ah, por que Central-Otago? Central-Otago é diferente. A gente vê a Nova Zelândia toda como ilhas. São 2 grandes ilhas. A Ilha Norte e Ilha Sul. Então, o mar é um fator moderador de temperatura importante. Aqui em Central-Otago, tem cadeias de montanhas muito importantes, são serras importantes, que bloqueiam a influência e a chuva que vem aqui do oceano. Então, aqui em Central-Otago, vai ter um Pinot um pouco mais concentrado, com o caráter de uma fruta vermelha madura, um pouco mais de álcool, um pouco mais de corpo. Claro, lembrando, tá, gente? Tô falando de Pinot Noir, não tô falando de Cabernet Sauvignon, certo? Então, um pouco mais de estrutura para Pinot Noir. Não vão querer ter um vinho aqui com 16% de álcool, com tanino, como se fosse Taná, não, né? Tô falando de Pinot. Sempre comparando Pinot com Pinot. Se comparar com os vinhos de Pinot que vem aqui da confluência das ilhas, já que a gente vai ter em Martinborough um caráter muito mais fresco, a gente vai ter um caráter muito mais de fruta vermelha fresca, a gente vai ter um caráter com acidez mais destacada, perdendo um pouquinho de corpo, até que tem um caráter de uma framboesa muito marcado, de uma amora vermelha muito marcado, também muito gostosos, também muito valorizados, né? Nova Zelândia, gente, tem um fator. Nova Zelândia é pureza de fruta. O que vocês esperam do Pinot Noir da Nova Zelândia? Pureza de fruta. Pureza de fruta. Nova Zelândia, pureza de fruta. É isso que eles buscam para vinho Pinot. Então vocês vão encontrar normalmente um vinho com caráter de fruta vermelha, locais mais frescos, com caráter de uma fruta vermelha mais fresca, locais como Central-Otago, com caráter de uma fruta vermelha um pouquinho mais madura, mais caráter de fruta. Então vocês não procurem vinho da Nova Zelândia muito extraído, muito concentrado, muito amadeirado, que não é o perfil deles, tá? Não significa que não tenham produtores que não possam fazer, mas não é o que a Nova Zelândia busca, tá? Até fiz um resuminho aqui para vocês da Nova Zelândia, né? Algumas regiões aqui que chamam a atenção com o perfil de vinhos, né? Um pouco mais frutado, que gera um pouquinho mais de corpo. Vinhos, né, de Central-Otago, de modo geral, só para Pinot, tá? Mais caráter de uma fruta vermelha mais madura, um pouco mais concentrado, um pouco mais de volume de boca. Olha o que eu falei para você, Central-Otago. Olha essa cadeia de montanhas aqui que protege, né? Então vira quase como um valezão fechado, e aí tu tem uma amplitude térmica maior, tem uma maturação diferente, faz uma concentração maior. Então os vinhos Central-Otago, extremo sul da Ilha Sul, vai ter um perfil diferente. Mas olha, posso dizer para vocês, tá? Posso dizer para vocês, Nova Zelândia, e na Nova Zelândia chegam mais aqui no Brasil. Chegam mais aqui no Brasil. Mostrei no começo da aula para vocês um produtor chamado Craig Range, quem traz é a Decanter. Vale a pena provar os vinhos da Craig Range. São caros, tá, gente? Nova Zelândia e Austrália, bons vinhos são caros. A Nova Zelândia é mais caro ainda. Porque se a gente comparar a Nova Zelândia com a Austrália, e aí, na média dos vinhos, a Nova Zelândia tende a ter uma média, uma consistência média de qualidade maior, mas preço maior e volume menor de produção. Então, os vinhos da Nova Zelândia chegam mais caros aqui.
Então a gente vai encontrar, o vinho com o preço médio da Nova Zelândia mais caro no Brasil, mas tem o posicionamento deles global, tá? Então tem que procurar para conseguir encontrar. Então tem algumas importadoras que trazem alguns produtores interessantes da Nova Zelândia. Vocês podem encontrar na Grand Cru, vocês podem encontrar na Decanter, né? Esse que eu falei para você chamado Craig Range vale muito a pena. Só que claro, os vinhos têm um valor agregado um pouco maior, mas pode comprar qualquer vinho da Craig Range, vocês podem comprar, que é um dos melhores produtores da Nova Zelândia todo. E eles têm o Pinot deles de Martinborough vale muito a pena, só que ele é um pouco mais caro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse vinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que eu mostrei lá no primeiro slide, aqui, ó. Esse aqui é Craig Range, ó. Esse é o cara, tá? Legal que chega no Brasil, mas se preparem para pagar aí uns R$300, talvez até um pouco mais esse vinho aqui, ok? Mas a Nova Zelândia tem vinhos muito, muito interessantes, né? Tem pequenos produtores. Deixa eu pôr isso aqui. Tem pequenos produtores, tem vinhos aí que chamam muita atenção, tá? Eu habilitei isso aqui para tirar isso aqui. Beleza. Tá, vamos voltar. A gente tava falando de Nova Zelândia, tá? Então chama atenção e vinhos assim com uma qualidade bastante alta, tá? Tem pequenos produtores, tem vários produtores da Nova Zelândia. Vocês vão encontrar Pinot mais fácil da Nova Zelândia, apesar de serem mais caros, tá? Do que da Austrália, aqui no Brasil. De modo geral, vocês vão encontrar, porque a Nova Zelândia tem uma produção mais centrada. O vinho, a uva tinta principal da Nova Zelândia é Pinot Noir. E o vinho branco principal é Sauvignon Blanc. Já da Austrália, por exemplo, a uva principal da Austrália a gente sabe que é normalmente a Shiraz, a gente também vai ter Cabernet Sauvignon e outros. Próprios Estados Unidos, por exemplo, a uva tinta principal dos Estados Unidos é Cabernet Sauvignon, é corte Bordalais, são vinhos tintos mais concentrados, apesar de ter também vinhos de Pinot de alta qualidade. Se eu fosse falar um pouquinho, né, sobre Chile e Argentina, eu vou falar de Pinot em Chile e Argentina quando eu for falar de novo desses países, mas a Argentina tem tentado carregar um pouco menos a mão para Pinot Noir. Tem tentado fazer, principalmente na Patagônia, vinhos um pouquinho mais interessantes, mais frescos, né? Até porque a gente está numa região mais fresca, no sul da Argentina. Mas na própria região de Mendoza, a gente já encontra alguns pinots interessantes, menos extraídos, mais delicados, que começam a chamar a atenção. No lado chileno, e eu também vou falar mais de Pinot, porque a gente já está, né, encerrando a nossa aula de hoje daqui a pouco, mas eu ainda tenho mais algumas informações aqui para vocês, tá? Mas vale a pena do Chile, e o Chile, gente, vai depender muito. Chile, Pinot, os mais elegantes, região costeira. Casablanca, San Antônio, Leída tem alguns pinots interessantes, né, que fica ali ainda dentro de San Antônio. A gente tem alguma coisa, uma região costeira do Chile como um todo. As regiões mais centrais, os vinhos são um pouco mais concentrados, um pouco mais intensos. Até tem Pinot, mas acaba sendo um pouco mais potente. Inclusive, eu vi o Rafael falando aqui sobre Paredones. Paredones é uma região costeira que a Casa Silva traz um vinho de Pinot para o Brasil, certo? Mas aí que tá, o Chile ele é muito diverso, por isso que a gente tem que ver na aula de Chile. Porque tem uma amplitude de perfis de vinhos quando a gente fala de Pinot Noir. Tá? Tá, deixa eu falar um pouquinho rapidamente de Brasil e já vou responder mais algumas perguntas de vocês aqui na aula. Tá? Ok, vamos falar um pouquinho de Brasil. Brasil, gente, eu vou deixar para falar com mais consistência também mais para frente. Mas o que eu chamo a atenção de vocês aqui em Brasil? E até trouxe 3 perfis diferentes de Pinot para vocês, porque a gente vai falar com um pouco mais de tempo mais para frente, tá? Que eu chamo a atenção. Prestem atenção em Pinot Noir. Campos de Cima da Serra, ok? Prestem atenção em Pinot Noir de Campos de Cima da Serra. Tá subindo bastante, já tem uma consistência de produção maior aparecendo. Alguma coisa da Serra Gaúcha e a gente vê aparecer alguma coisa agora da Serra do Sudeste, tá? Que eu também vou falar mais pra frente para vocês fazer uma aula só sobre Serra do Sudeste. E também alguma coisa com destaque um pouquinho maior aparecendo da campanha. Pinot Noir não é a nossa uva mais destacada, falando de Brasil, mas tem projetos bem interessantes. Então o que eu sugiro para vocês? Assim como eu estava falando do projeto da Gabriela, que acabou de lançar, mas é um projeto super limitado, poucas garrafas, assim como o projeto Serena, super limitado, poucas garrafas. Eu vou falar com um pouco mais de tempo para vocês mais para frente. Eu trouxe aqui 3 sugestões só
de pinôs diferentes do Brasil, só para a gente começar a falar de Brasil. Um produtor completamente uma pegada natural, biodinâmico, com pinô com perfil bem interessante, tá? Que é a Vinhedo Serena, que é um dos que mais me chama atenção hoje no Brasil. Um produtor da campanha com um caráter já um pouco mais consistente, que seguidamente ganha prêmios e que chama atenção, um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de volume, que é Guatambu Rastro do Pampa, e um pinô de Campos de Cima da Serra, que é um pinô feito com processo de apacimento de pinô. É um pinô diferente, né? É um pinô com mais estrutura, com mais volume de boca. E eu vi que vocês estão falando, mas tem gente plantando em outros lugares. Tem gente plantando em outro lugar. Falei para vocês da Serra do Sudeste, vou falar mais para frente. Tem no Paraná, tem em Santa Catarina. Inclusive tem testes na região temperada do Brasil. Tem pinô em vários lugares, ok? A questão é acesso a esses produtos. A própria Serra do Sudeste agora. Provavelmente, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente tem acesso a muito mais esses produtos. Hoje, estou falando do Pinot da Gabriela. Para te comprar o Pinot da Gabriela, tu tem que ligar para ela te mandar, que é um produtor muito pequeno, ou seja, ainda é um acesso limitado, ainda é um acesso mais restrito. Por quê? Porque não é a nossa uva mais convencional, não é a nossa uva mais cotidiana. Ela é bastante plantada, mas para espumantes, para vinhos tranquilos ainda nem tanto. Mas legal, o legal é que a gente tem possibilidades, a gente tem Pinto Bandeira, a gente tem outros locais aí, Farroupilha, a gente tem Pinot em vários lugares, tá? Mas não é o que é mais destacado. Tá, deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Deixa eu responder algumas perguntas. Que é interessante. O Fernando falou que provou um Pinot Bela Vista Estates da Bueno Wines, que também é campanha, e achou interessante. Tá? Tem uma nota terrosa, uma nota frutada. Inclusive, eu comprei agora, acabou de chegar. Eu não provei ainda, vou provar daqui uns dias. Eu já provei vários vinhos de Pinot da Bueno Wines, mas eu provei agora essa última safra que eles estavam vendendo. Eu vou provar, ver como é que ele tá, tá? Sim, tô bem curioso. Eu gosto bastante dos Pinots da campanha. E acho que a Serra do Sudeste tem um potencial interessante para Pinot, para vinho tranquilo. E agora vamos ver eles começando a vinificar mais, se vão chamar mais atenção e tudo mais. Vai ter uma consistência de produção e regularidade. André, Marcelo, pelo fato do Oregon estar entre os mesmos paralelos que a Borgonha, dá ele vantagem na produção de Pinot Noir e o terroir. Então, são terroirs muito diferentes, tá? Porque, por exemplo, a Borgonha é clima continental, já o Oregon não. O Oregon já tem algumas influências marítimas importantes. É uma região um pouco mais fria, porque está um pouquinho mais... Quando eu falar de Estados Unidos, eu vou explicar um pouco melhor o Oregon. O Oregon tem uma cadeia de montanhas que fecha o Oregon de frente para o mar. Claro que depende da área do vinhedo e tudo mais, mas forma uma série de fatores ali interessantes. Consegue ter um pouco mais de amplitude térmica em algumas áreas de mais altitude, tem um pouco menos na região um pouco mais baixa, tem vários outros fatores. Não dá para a gente generalizar só porque a gente está falando da mesma, entre aspas, uma mesma isoterma ali. Tem uma soma de fatores aí importantes. Algumas áreas têm um pouquinho mais de altitude, mas são duas áreas muito valorizadas e que a gente falando fora da Borgonha é um destaque relevante, certo? Com certeza o Oregon é um destaque relevante. E é uma onda dos críticos americanos amam o Oregon, né? São vinhos muito bons realmente e eles adoram falar bem dos vinhos. Inclusive produtores da Borgonha vão produzir no Oregon. São quem começa a produção de Pinot, claro que é uma produção relativamente nova, mas são os produtores da Borgonha que vão para o Oregon e começam a desbravar aquela região. Tinha alguns produtores antigos, mas eles que vão dar um novo ar para os vinhos daquela região, né? O Rafael falando que o costeiro... o costeiro vinho, sim, que é feito em paredones. Costeiro é um produto que é importado pela wine.com.br, que faz um Pinot também na região, faz na região da costa do Chile. Costeiro é o nome do vinho. Não sei se é o nome da vinícola. Sim, região próxima ao mar. Vocês falando sobre o documentário Sour Grapes, legal. Leiam, tá? Leiam. Tem no Netflix, tem um livro também, que também é bacana. Se chama... Eu tenho esse livro digital, li ele faz bastante tempo. Eu acho que é o vinho mais caro da história. Alguma coisa assim, que é o livro que também é bem bacana, tá? Vocês falando bastante sobre Pinot Noir para produção de espumante, com certeza é o mais famoso. O Félix falando sobre o Pinot Noir da RAR,
Sim, a Har foi um dos pioneiros a plantar Pinot ali naquela região. Hoje tem vários produtores bem interessantes ali, Campos de Cima da Serra. Chama atenção, Pinot é uma das uvas principais ali. Campos de Cima da Serra me chama atenção três uvas em especial. Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. São vinhos bem interessantes, tá? Vinhos com caráteres aí que chama atenção pelo seu perfil. Sobre a questão de vinhos caros, sim, Pinot de modo geral é caro, tá, gente? Não significa que não significa que não tenha Pinots mais baratos, mas de modo geral os Pinots mais baratos são menos concentrados, são vinhos mais ralinhos, tá? Com menos intensidade. Tem a partir de 40, 50 reais já encontra aqui no Brasil alguns produtores brasileiros. Vinho da Borgonha são caros, tá? Mesmo os mais simples são caros. Isso eu explico para vocês na semana que vem. O Luiz perguntando o que é Pinot Negro. Bom, vamos lá. Na verdade, se a gente pegar o próprio nome do clone Pinot Noir, né, dentre esses Pinots, Pinot Noir já traz uma referência à uva por ter a casca com um pouco mais de pigmento. Né? O Noir já vem disso, né? Remetendo a negro. Inclusive a Itália chama de Pinot Nero. Né? E eu já vi alguns chamarem de Pinot Negro. Inclusive tem alguns produtores em Portugal, né? Alguns produtores em Portugal plantando, mas tentando dar um destaque para Pinot Noir. Né? E isso em alguns outros lugares do mundo. A gente vê na Espanha alguma coisa, a gente vê em Portugal alguma coisa, alguns vinhos interessantes. Mas, gente, aquilo que eu falo para vocês, produtor sempre vai fazer a diferença. Por exemplo, Pinot Nero na Itália, norte da Itália. É muito plantada para fazer Franciacorta, para fazer espumante, né? Método tradicional clássico lá. Mas também ele é plantado ali no Trentino Alto Adige, no Friuli Veneza Giulia, para fazer alguns vinhos tranquilos. Mas normalmente é um vinho com uma fruta vermelha, normalmente um caráter de um morango vermelho, uma acidez interessante, mas não são vinhos mais complexos, não são vinhos tão intensos. Não, é porque o foco não é tanto para esse. Mas tem alguns produtores que são interessantes. Né? Tu encontra aqui no Brasil, inclusive, Heleno Walsh, encontra outros produtores de Pinot Nero. Tá? Mas não é o mais convencional. Então, muitos desses produtores que têm alta qualidade, eles são produtores que eles têm um volume pequeno e faz Pinot, não é o vinho protagonista deles, é um vinho complementar da linha de produção, certo? É um vinho complementar. O Vitor está perguntando se o uso de Pinot para espumante é em razão de sua acidez. Também, por ser uma uva que tem uma acidez maior, por ser colhida mais cedo, mas depende qual é o corte que está sendo utilizado, quais são as uvas que estão sendo utilizadas para o espumante. Por exemplo, o mais clássico entre Chardonnay e Pinot, Pinot traz acidez, mas normalmente traz um pouco mais de caráter da fruta vermelha, às vezes traz uma nota floral, às vezes traz uma nota de até um pouco mais de estrutura, um pouco mais de volume de boca, né? Então tem alguns vinhos interessantes aí, de espumantes, né? Vinhos interessantes que eu digo cortes diferentes, mas tem Pinot Noir com outras uvas, né? Tem Pinot Noir com, por exemplo, com a Riesling itálico, tem Pinot Noir, já vi espumante, Pinot com várias outras coisas, só que Pinot é uma uva mais delicada, então normalmente uma uva que se dá muito bem para espumante, normalmente eles acabam trazendo um pouco mais de qualidade para os espumantes, né? Então, mas ok, de modo geral, né, tirando áreas que se destacam, acabam que os produtores não têm a Pinot como sua uva protagonista. Na Borgonha tem, né, na Tasmânia muitos produtores têm, Central Otago, na Nova Zelândia os produtores têm destaque para Pinot, né, a gente vai ter algumas áreas costeiras do Chile, mas de modo geral os produtores têm, por exemplo, Guatambu, falei para você sobre o Rastro do Pampa, não é a uva protagonista da Guatambu, né, não é a uva que mais se destaca seus vinhos, mas tem para ofertar para o mercado. Isso acontece com vários outros produtores também, certo? Meninos e meninas. Bom, gente, olha a hora. Nossa, avança muito rápido, né? A gente percebe, já chegamos, já 1h30 de aula aqui, a gente mal começou a falar de Pinot Noir. Vocês perceberam? A gente mal começou a falar de Pinot e a hora passou voando. Realmente passou muito rápido. Meninos e meninas, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E a gente está chegando no final da nossa aula agora.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.